menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, para derrubar barreiras espirituais, principalmente no caso de drogas, vícios, prostituição, cigarro, várias coisas, qualquer coisa que seja uma barreira entre o seu parente e seu amigo. Conhecer a Deus, entre a igreja, ou conhecer a Deus, não, a igreja é conhecer a Deus, né? Você tem que orar, por isso que você tem que orar pelo seu parente e seu amigo. Por quê? Porque existe até isso, essa questão de pessoas que estão endemoniadas, espíritos maus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Existe um mundo espiritual. A gente conversa disso às vezes lá no serviço, eu e meu sócio, que às vezes a gente fica tão brigando, querendo resolver uma situação, ora pelo contrato de novo. Peraí, aqui não posso. Você já orou uma vez, você não precisa dar mais uma oradinha para ver se Deus atende. Será que a primeira vez ele não escutou? Se ele não tinha escutado é porque uma coisa estava errada. Então você não precisa ficar lembrando Deus, você tem que colocar diante de Deus. Mas aqui tem barreiras espirituais que até Cristo diz que só oração e jejum. Tem coisa que às vezes é tão difícil no mundo espiritual que você vai ter que jejuar para Deus quebrar na vida daquela pessoa, né? Então existe um mundo espiritual, gente, né? A Bíblia fala que, né, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao derredor está o diabo, esperando uma brecha, um erro seu, para poder te tragar e tirar do caminho dele. E a mesma coisa, aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, ele está cego, ele não tem o conhecimento da palavra que você tem. Então ele não entende a Bíblia, ele não entende a forma que você lê. Quando você vem para a igreja, você aceita Jesus. E ela é para mim, tá? Em primeiro lugar, lembre disso. A palavra sempre é primeiro. Você ora pelo seu pastor? Você sabe que ele tem dias ruins também? Mas será que a gente lembra disso quando a gente liga para ele com o nosso problema e derruba? É o que a palavra fala: joga semente. Se ela encontrar um terreno bom, né, ela vai crescer no tempo dela, no tempo de Deus, no tempo chamado tempo de Deus. E foi o que aconteceu, né, Vanessa? Naquele tempo lá atrás, ele fez o quê? O Espírito Santo falou: fala dos 10 mandamentos. E aí ele nem sabia porquê, né? Na verdade, né? E você também falou. Mas aquilo foi, e aí Deus, no momento certo, revelou. Então, não se preocupe. E essa é outra coisa errada às vezes que nós fazemos. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Aproximar de Deus, entenda, quando você está orando, né? Se aproximar de Deus só tem um jeito: é orando e fazendo a vontade dele, né? Então, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que legal, Alex. Se você está pedindo e ele te atende, que é o que está falando aqui, só tem uma coisa a fazer: pedir ajuda do Espírito Santo, né? E saber qual é a vontade de Marcelo. Do Marcelo, não é Marcelo? Sua vontade, né? Não, vontade de Deus, né? Não pode, a sua não. Da Marcela também não. Eu sei que às vezes vai ser meio imposta, como a da Érica, meio que imposta, assim, entendeu? Mas assim, glória a Deus, às vezes tem que fazer, né? Porque às vezes a gente acha que é a vontade de Deus, também a gente finge que é a vontade de Deus. É assim, mas... porque a gente tem uma promessa, né? Quando a gente se aproxima de Deus em oração e a gente pede de acordo com a vontade, você crê que Deus quer que seu parente se aproxime dele? Então logo isso daqui é uma promessa. Se você orar pela vida dele, ele vai se aproximar. Qual é o momento? Eu não sei, né? Mas pode ser 1 ano, pode ser 15, né? A gente não sabe qual é o tempo. Mas uma coisa que foi falado aqui, o pastor falou no começo, no primeiro dia, quando nós oramos pelos nossos filhos, né? A salvação vai alcançar eles. Eles podem até, talvez não ter aquilo que a gente imaginou tudo, mas em algum momento eles vão ter a salvação, que é mais importante, né? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5.
Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, de 15 a 19. Por que você tem que orar pelos seus parentes e amigos? Eu coloquei assim: porque a oração da fé tem efeitos. Tiago 5, 15 a 19. Fala assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, para encerrar, por que você tem que orar pelos seus amigos e parentes? Porque a oração da fé, Tiago está falando, tem efeito. Primeira coisa que está falando aí nesses versículos: curará o doente, o Senhor o levantará. Então, se você tem pessoas com enfermidade, Deus pode curar, né? A oração da fé, tem que ter fé. Tem que ter fé, né? Aí também nós lemos aí em Tiago: se tiver cometido pecados, ele será perdoado. E você sabe que as pessoas que estão no mundo cometem pecados, mas não têm conhecimento, estão cegos, não têm conhecimento. E se você não levar para eles a verdade não vai libertar eles, né? Você tem que abrir os olhos deles. Quando você ora, Deus vai criar uma oportunidade para poder trazer ele, conhecer a verdade e ele poder ser liberto. Orando um pelos outros serão curados. Engraçado, Tiago também fala algo que nós temos que estar orando um pelos outros, né? E realmente é verdade. Quando a gente faz aqueles momentos na igreja que a gente intercede um pelos outros, é gostoso, né, Marlon? Vira e mexe, a gente chora, né? Deus nos revela a necessidade do irmão, da irmã, muitas vezes. Então, é uma oração da fé isso também. É uma oração de Deus. Deus revela, né, o que a pessoa está passando para a gente, muitas vezes. Então ele sabe: quem converte um pecado do seu caminho salvará a vida da pessoa, vai para o céu. E, né, ele sabe que seus pecados foram todos, né, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, mais do que você ter uma coroa, né, uma estrelinha na sua coroa, ou qualquer recompensa, a maior recompensa que você pode ter, né, Tony, é de que você salvou um parente, um amigo, né, e que ele não vai para o inferno. E já pensou você saber que isso foi através da sua oração? Que bênção! Que bênção! Eu acabei aqui, né? Primeiro motivo que eu tenho que orar pelos meus parentes e pelos meus amigos é porque eu tive um exemplo. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, ele orou a noite toda. Ele não foi orar 5 minutos, ele não ficou meia hora, ele orou a noite toda. E ele era Jesus, né? Segundo motivo, porque ele quer escutar a sua voz. Ele quer que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Porque aí, a paz de Deus vai guardar o seu vosso coração. Você não vai ficar todo dia pedindo a mesma coisa, né? É o que eu falei esses dias. Eu falei aqui para algumas pessoas. Um colega meu casou 1 ano atrás. E agora, depois de 1 ano, descobriu que a esposa dele está com câncer de mama. Vai tirar 1/3 da mama no dia 25 de fevereiro no Hospital Sírio-Libanês. Câncer maligno. Jesus, ele me ligou na sexta-feira. A gente tinha saído com a Érica, eu não escutei o celular várias vezes. E ele falou: Paulo, eu te liguei, eu precisava tanto escutar você falar. Porque quando você fala, pode ser qualquer situação. Seu sócio é difícil de lidar, todo mundo briga, ele não consegue falar. Mas você tem paz, você me traz paz. Você começa a falar comigo, eu fico calmo. Não sou eu sou falho. Minha esposa está aqui, sabe? Hoje nós brigamos aqui e quase que eu não vim nem pregar, porque eu falei uma palavra errada para ela. E eu queria pedir perdão em nome de Jesus para ela, né? E por quê? Irmã, perdoa, irmã? Ah, já perdoou. Deus sabe, perdoa. Deus sabe, não sei. Deus sabe.
Amém. Deus quer escutar a sua voz. Nós temos que ter paz, né? Um crente tem que ter paz no coração, Um crente que vive tribulado, irmão, tem que rever sua vida cristã. Porque a gente passa pelas mesmas dificuldades. Uns mais, outros menos, porque a Bíblia dá a cada um segundo aguenta, né? Não dá mais prova do que pode suportar, a palavra de Deus diz. Então, se Deus te dá muita prova, é porque você, olha, é corajosa, é vitoriosa, é vitorioso. Você, olha, Deus confia tanto em você. Não acha que você tem tanta prova que você é pecador. Você está tendo muita prova porque Deus confia tanto em você que Ele te deixa lá para um monte de prova. Imagine a hora que você chegar no céu, a recompensa que você vai ganhar. Amém? Terceiro motivo, para derrubar barreiras espirituais. Em algum momento você vai ter que pagar um preço maior, oração e jejum. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então, às vezes, irmão, uma coisa, às vezes não sempre, a gente tem que lembrar quando a gente está orando que tem realmente esse capetinho ao redor. Não é uma coisa de... A gente pensa que é mundo, filme, aquelas coisas que a gente vê, o inferno, né? Qual o nome daqueles filmes lá que a gente via antigamente lá do que ia pro inferno, como chama lá? Aqueles que a gente assistia na igreja? Isso, deixados para trás. É aquilo mesmo. Né? Aquilo mesmo, tem lá, tá aqui no mundo espiritual. Ele tá querendo te derrubar todo dia. Então, mas quando você tá diante de Deus, fechando as brechas, não fala mal dos outros, tenta, né, ter uma vida reta diante de Deus, aí você tem a cobertura de Deus, né? Quarto motivo que a gente também orar, né, pelos todos os santos e também pelos pastores, né, pelos ministros, porque eles estão sempre intercedendo por vocês. Quinto motivo, sempre você tem que orar com o Espírito Santo, né? Eu fico imaginando, gente, e eu gosto de imaginar isso porque me dá mais vontade de orar, que a Bíblia fala que aqueles que não subirem com o Senhor, quando Ele voltar, vai ter uma segunda chance. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo não vai estar mais com esses para ajudar eles. Então, se com o Espírito Santo te ajudando é difícil, você imagina aqueles coitados que ficar aqui para deixados para trás sem o Espírito Santo. Aí realmente só vai subir aquele que for crentão mesmo, porque aí o cara vai ter que se virar nos 30, né? Sem o Espírito Santo, ele vai ter que crer realmente que agora... Porque quando você está com um problema, você não sente quando o pastor está orando, o pastor Timóteo, o pastor Eliseu, o presbítero Bauer, ou até a sua esposa está orando, você sente algo queimando no seu coração, Deus trabalhando. Você imagina não tendo mais essa coisa queimando no seu coração ali, o mundo caindo, jazindo em trevas, e você ali orando, mas você não tem mais o Espírito Santo ali que, né, te ajuda na oração ali, te conforta, né? O Consolador. Exatamente, a Bíblia, quando Jesus foi, Ele falou: tô indo para o céu, mas eu vou deixar o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Hoje o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Jesus falou: vou para o céu, mas eu vou deixar o Consolador que vai guiar vocês em toda a verdade. Ou seja, vai ensinar o que vocês têm que orar, para quem vocês têm que orar, o que vocês têm que fazer, qual que é a porta de caminho de emprego que eu tenho para você. Olha que bênção que Deus deu para a gente. Vai ser retirado isso. Lógico que vocês não vão ver, glória a Deus, que vão estar tudo do céu, né? Mas é bom para a gente lembrar, né, um pouquinho de ir no primeiro trem aí, no primeiro vagão, né? Não ficar nos vagão final, né? Eu vou até dar um dedinho cheio, vou igual lá no Zona Leste. Eu quero ir, vamos. Entra lá, se joga, que o negócio é entrar no vagão lotado, e esse vai pro céu, eu vou, nem for pendurado assim, vamos lá. Temos uma promessa, né? Temos que orar pelos amigos.